Professor Murilo, uma dúvida que sempre chega também, né, que é uma dúvida geral da população, é se existe caso de infecção, de reinfecção, na verdade. E a maior expectativa, né, penso eu, de toda a população, é a evolução de uma vacina. A cada semana surgem novas empresas, né? Na última semana foi a Pfizer, uma empresa até com credibilidade. Então, a primeira pergunta é a seguinte: pode existir casos de reinfecção? E a segunda é: o que a ciência traz sobre a evolução da vacina, já que me parece que SARS e MERS, né, são espécies de coronavírus e não existe vacina, né, para essas doenças até o momento. Ok. Eu falei no começo aqui que tem muitas perguntas sem resposta, né, mas quando eu vejo essas questões econômicas e sociais, eu vejo que a parte científica é a mais fácil de todas. Não queria estar no papel do prefeito de jeito. Bom, primeiro, a reinfecção. Houve relatos em março de reinfecção na Coreia. O consenso hoje em dia é que aquilo, na verdade, foi um falso positivo. O primeiro positivo foi falso, então não houve reinfecção. Então, ainda não existe evidência de reinfecção, não. Aparentemente, as pessoas são infectadas, desenvolvem uma resposta imune. Ainda precisa de um pouquinho mais de tempo para entender a durabilidade dessa imunidade. Isso ainda não tem resposta. Mas reinfecção, aparentemente, não tem. Com relação à vacina, né? Essa é a grande esperança, né, de finalmente conseguir sair dessa situação, é com uma vacina. Primeira coisa, Renato, você comentou o SARS e o MERS. É fato, não tem vacina. Agora, sinceramente, isso para mim não quer dizer nada, porque eu falei aqui, foram 8 mil casos de SARS no mundo e o vírus sumiu. E o MERS tem, até hoje, se não me engano, 20 e poucos, não chega a 30 mil casos. Então, assim, são viroses que tiveram um impacto minúsculo comparado com o Covid. E nenhuma empresa farmacêutica vai investir bilhões de dólares para uma vacina para uma doença que afetou 8 mil pessoas. Né? Então, realmente, nunca houve uma necessidade, um esforço de procurar uma vacina para SARS e para MERS. Nunca houve. Tá? A situação do Covid é completamente diferente. Nós estamos vendo aí 11 milhões, provavelmente representando 50% do real. Então, o que está acontecendo em termos de esforço científico para a busca de uma vacina, eu diria para você, nunca na história da humanidade aconteceu. Nunca. Tá? Existem várias viroses para as quais existem vacinas seguras, eficientes, mas foi resultado de vários anos de trabalho, décadas, às vezes, de trabalho. Né? A polio, por exemplo, a poliomielite, né, que hoje é uma doença que no Brasil está erradicada, mas que na minha infância era um terror das crianças, né? A vacina hoje em dia você tem a vacinação com toda segurança, né? Então eu acredito que nós vamos eventualmente ter uma vacina para a Covid-19, sim, tá? Existem casos de coronavírus em aves para o qual existe vacina. Tudo bem, mas é ave, né? Não é humano. Não, mas eu falo o seguinte, os coronavírus eles geram imunidade, sim, e essa imunidade é durável, então eu sou relativamente otimista em relação a uma vacina. Se você me falar de tempo, aí é porque as pessoas querem a vacina semana que vem. Isso não vai acontecer, tá? Até porque não é seguro. Né? Você tem que ter certeza que a vacina não causa... E muitas vacinas que são muito promissoras nos testes iniciais, quando você testa em maior número de pessoas, você vê que, na verdade, ela gera doença. Então, isso é comum, isso não tem nada de errado. Muitas vezes a decisão de vacinar ou não, ela leva em consideração a segurança da vacina e o risco da doença. Por isso que, por exemplo, pólio todo mundo é vacinado, porque a vacina é super segura, e febre amarela não. Febre amarela você só vacina quando tem surto, porque a vacina de febre amarela ela tem lá, em cada 10 milhões de vacinados desenvolve a doença. Então, a gente não considera isso seguro para vacinar todo mundo, mas quando você está tendo um surto de febre amarela, você vacina ali as pessoas no entorno da região que está tendo surto. Então, o Covid, você vai ter aí as pesquisas, já existem alguns resultados encorajadores, vamos dizer assim, mas ainda é tudo em muito pequena escala. Isso tem que ser ampliado, os testes têm que ser feitos em maior número de pessoas.
O Brasil, inclusive, está aí na fila para ser um dos países que vai testar as primeiras vacinas, porque infelizmente hoje a gente é o país do mundo com o maior número de casos, brigando aí com os Estados Unidos pela primeira posição. Então, lá no começo do ano a gente falava, ó, no mínimo 1 ano e meio para ter uma vacina. Eu acho que essa previsão continua aí, tá? Talvez lá pelo meio do ano que vem a gente tenha alguma coisa. Antes disso, eu vou ficar muito feliz, mas muito surpreso se acontecer antes disso.